No ar, mais um episódio do podcast Mineral. Aqui, o assunto é mineração. Olá, eu sou Disney de Paula e estamos de volta com mais um episódio do podcast Mineral. Aqui, nós exploramos as riquezas escondidas nas entranhas da terra e contamos as histórias por trás das rochas e os desafios e avanços tecnológicos da indústria da mineração. E eu sou a Rafaela Padilha e é sempre uma enorme satisfação estar aqui no nosso encontro semanal. E antes de apresentar os nossos dois convidados, isso mesmo, hoje nosso debate, nosso podcast será em dose dupla, eu vou falar sobre os nossos patrocinadores, que é a FECOMIN, Federação das Cooperativas de Mineração de Mato Grosso, a Camisbra, Centro de Apoio à Mineração Sustentável, o Instituto Somos do Minério, o E79 Bank e Plataforma de Gestão Integrada para o setor da mineração. Para conhecer um pouco mais sobre essa solução e melhorar a gestão da sua cooperativa ou mineradora, entre em contato com o departamento comercial do E79 Bank pelo WhatsApp 65 981 22 3475 ou pelo e-mail atendimento@e79.com.br. Rafa, e hoje temos aqui dois convidados que há tempos estávamos tentando trazê-los aqui no nosso podcast e até que enfim hoje deu certo. Rafael Jacob, diretor de marketing, e Eduardo Gama, CEO da empresa Certmine, uma startup especializada em certificação e rastreabilidade da mineração. Começando pelo Eduardo, é um prazer recebê-lo aqui, Eduardo, e gostaria já de começar com uma pergunta. Você poderia nos contar um pouco sobre a jornada e como surgiu a Certmine? Bom, Disney, primeiramente eu queria agradecer aqui pela oportunidade, né? Tanto a Rafaela e o Disney que lá em Guarantanja a gente já falava desse episódio aqui, então ano passado. Ainda bem que deu certo. A gente tem passado muito tempo em campo, então sabe como que é essa questão de deslocamento, principalmente aqui no Mato Grosso, que é muito grande. Bom, o Certmine começou lá em 2018, né, quando a gente fundou a Minery, na época, que era a nossa startup de mineração. Nosso foco era muito na transação de commodities minerais, conectando os mineradores ao mercado internacional, principalmente. E a gente sentiu que existia uma desconfiança muito grande quanto a comprar minério no Brasil, né? Porque a gente tem muito essa questão aí do estelionato, de áreas que a gente chama de que são os processos fantasmas, né? As mineradoras fantasmas. No papel tá tudo lindo, você chega lá é um descampado, é um lote. Então, quem está na China, quem está nos Estados Unidos, é muito difícil validar isso aqui no Brasil, né? Que geralmente são regiões remotas. Então, a gente, para vender minério para o exterior, a gente precisa ter um processo que certifique que esse minerador é um minerador. E aí a gente surgiu, né? A gente pensou, vamos fazer alguma coisa que a gente consiga avaliar essa mineradora. Enquanto ninguém falava de certificação, né? Não, me chamavam de louco, né? Os nossos investidores, na época, quem dia que o minerador vai deixar você entrar na área dele para certificar alguma coisa? E quando a gente falava em certificação até de produto, até para os investidores, etc., os caras brigavam. Cara, foca no marketplace, etc., e sempre batemos o pé falando, cara, a certificação é fundamental para o processo, né? Desde o início. Exatamente. Rafael, você que é o cara do marketing, como que você se uniu com esse camarada aí para fazer andar esse processo? É legal a nossa história porque nós somos de Palmas, então não somos de Palmas, ninguém a gente não tem idade para ser de Palmas, né? A gente é mais velho que a cidade. Mas basicamente a gente se conheceu lá. Então eu sou da área de propaganda, eu sou da área de marketing, etc. E eu tinha uma agência. E é uma história até legal falar isso, porque o Edu estudava engenharia de Minas e eu tinha uma agência de publicidade. E uma história eu acho foda, porque o Edu praticamente trabalhou o curso inteiro dele para pagar a faculdade, e ele trabalhava fazendo site. Era desenvolvedor web. Ele era desenvolvedor web. Olha só. E ele fazia os serviços todos que tinha para agência, para minha agência. E a gente criou uma amizade, criou uma proximidade grande. E quando ele foi para São Paulo, até atuar no mercado de um fundo de investimento voltado para real estate, até investimento em mineração, casou com o time de eu estar saindo de Palmas, encerrando o processo da agência. E ele me convidou para ir para esse fundo. E lá a gente juntou, ele já tinha mapeado basicamente toda a Amazônia Legal, entendendo a possibilidade de tentar levar
o processo de fato de acesso aos micro, pequenos e médios mineradores. E aí a gente resolveu sair do fundo, montar a startup. Um dos processos assim mais dolorosos até hoje, não, a gente já passou por muitos, mas eu acho que esses foram os mais difíceis, porque a nossa história foi pesada nesse início, até o desenvolvimento do projeto, captação. A gente saiu basicamente para viver 100% da Miner. Era um processo que até hoje já caminhou muito, mas a gente está falando de 2018, quando ninguém fala em marketplace voltado para mineração. Então a gente passou por um processo, uma cadeia bem complicado, Edu com família em Palmas, então a gente passando uns perrengues. Precisando faturar, né? E o projeto eu vou te dar um spoiler. Startup não dá dinheiro no começo. Não dá dinheiro. Primeiro é só sonho. Só sonho. E suor. E muito suor. Então a gente foi despejado junto de apartamento, a gente... na brincadeira, esses bastidores aqui. Almoçava e o jantar a gente dava um jeito, mas graças a Deus, eu acho E era um momento onde a gente tinha recém passado pelos desastres ali de Brumadinho. Sim, Mariana. Então todo mundo estava muito ainda com os nervos à flor da pele quando se falava de mineração, né? A gente ia falar com os fundos não queriam nem ouvir falar da gente. Não, mineração não quero nem ver isso aí. Então hoje essa ferida já está um pouco mais, né, cicatrizada, ainda dói, né? Quando a gente vai falar de mineração, o pessoal sempre lembra desses... E agora com a questão dos Yanomamis piorou ainda mais esse lado reputacional do Brasil e da mineração. Então a gente sempre encarou muita resistência, onde quer que a gente passava, né? Falando de certificação, o negócio piora. Então, continuando lá a trajetória, a gente tinha aí o marketplace, a certificação era um produto, e chegou no momento onde a certificação ela passou a virar uma empresa à parte. Então, hoje a Miner é a nossa holding, a gente tem o CertMine, que é a parte de certificação, a gente tem o LabMine, que é a nossa empresa de pesquisa mineral. Então, a gente acabou diversificando de vários problemas que a gente encontrou ao longo dessa trajetória, né? Marketplace, que era antes a Miner, passou a ser o TradeMine, que a gente agora, até no segundo semestre, a gente vai voltar a operar com ela. Mas a ideia sempre foi essa, levar a Miner como uma holding e a gente passa a ser um marketplace de solução para mineração. Mas aí quando é que foi a virada de chave? Vocês receberam um aporte financeiro do investidor internacional para poder dar um up na empresa, né? Sim. A startup ela vive de rounds, né? Porque como você está trazendo algo disruptivo, algo que não existe no mercado, você tem que praticamente criar, né? Você tem que convencer, a barreira de entrada é muito grande, em mineração não tem nem o que falar, o pessoal é muito resistente a qualquer novidade, né? Qualquer mudança. Então a gente não tinha faturamento, era basicamente tinha um projeto super ambicioso. É muito caro qualquer coisa dentro da mineração, as passagens são para os lugares onde a gente brinca que ir para o Pará é mais caro que ir para Miami, né? Pois então era muito caro manter essa operação rodando, e aí a gente fez o primeiro round com amigos e alguns investidores, testamos o produto, a gente foi para campo, ralou muito, e depois a gente fez a segunda captação, aí já é uma captação que a gente até divulgou, né, amplamente, na época foram 3 milhões de reais, e isso foi o que deu a vida para a startup até que a gente conseguisse ter fôlego próprio. E até que entendesse também o momento do mercado, né? Que eu acho que é interessante até falar isso. Numa vida de startup, assim, a gente passa por algumas fases. E uma delas é você olhar para dentro do negócio, entender o que são os problemas, entender... A gente está criando um novo produto no mercado. Então, a gente até fala-se muito em startup que é pivotar. Então, quando a gente entendeu que a gente tinha a operação dependia de outras nuances, sendo elas a certificação, posicionamento, até mesmo para a gente ter massa crítica dentro da plataforma, a gente olhou um pouquinho mais para tentar estruturar a primeira fase, que é o processo de certificação, o processo da rastreabilidade, da segurança com relação ao mercado, porque a gente enfrentou grandes dificuldades até com compradores de fora e etc., com relação a segurança do mercado e etc., todo esse processo que a gente vive dentro do Brasil. Então, a gente procurou dar um passo atrás, mudar um pouco o escopo do negócio, a gente dividiu para que a gente conseguisse ter uma assertividade. E aí, eu acho que foi o grande... Esse é o ponto de virada. O ponto de virada nosso nesse processo. Para eu entender aqui, esse primeiro investidor de vocês não foi investidor nacional, né? Até porque
em 2018, essa questão da certificação da origem era uma coisa que não se falava, né? Ninguém. As pessoas queriam esconder a origem do minério. Exatamente. E lá no exterior, até por conta da questão da África, do diamante, as pessoas tinham essa cobrança com relação à origem da mineração, de onde veio isso. De onde que surgiu esse primeiro investidor e quando que vocês conseguiram investidores nacionais? O que eu tomei de bronca, porque eu gastei o dinheiro do investimento com certificação, você não tem noção, porque a gente não captou. Isso é uma coisa que tem que dar os louros ao Eduardo mesmo, porque até eu mesmo no início fui um cara que fui contra, falar, cara, mas esse não é o escopo do nosso negócio, a gente está gastando fôlego e esforço com isso e assim, chegou num ponto que eu comprei a briga dele, que eu falei, cara, eu confio em você, então vamos junto. E isso foi uma coisa que ele encabeçou desde o início. Mas teve uma DR antes, né? Ah, lógico. Várias tem DR até hoje. Mas o investimento foi captado para fazer o marketplace. A gente ia conectar o mineral. E em 2018, as mineradoras de manganês estavam com pilhas no pátio. Todo mundo não tinha para onde vender. E o Brasil é um país altamente intermediado. Não existe um Cresce para vender minério. Qualquer um pode vender minério. Exatamente. Então, o que tem especulador, o que tem que a gente chama de marreteiro dentro da mineração, né? E então era muito difícil acessar o mercado internacional. Isso era um problema muito óbvio, era fácil de enxergar esse problema. A questão da certificação ela foi ficar óbvia recentemente. Sim. Né? Então, lá na época não era. Então, quando você começou a falar de certificação, vocês... A gente já estava com o processo pronto a gente pode e dizer que vocês são os primeiros do Brasil a fazer então, isso. Vamos fazer uma correção. Nós entrevistamos... Eu acho incrível, o primeiro que eu quero falar aqui é que geralmente quem está à frente desse mercado da mineração, quem está na ponta, né, o minerador, o garimpeiro, quem está lá, é geralmente muito velho. Né? São pessoas com uma faixa etária de 50 anos. Mas quem está aqui na frente... Que tá não, 50 anos é muito velho. Vamos ajudar o pessoal aí. A partir dele. A partir dele. Mas os desenvolvedores de tecnologia ligados à mineração são jovens, né? E nós trouxemos 2 jovens de Mato Grosso. E até o momento nós achávamos que eles fossem os pioneiros nessa questão de rastreabilidade. Inclusive a gente queria dar as boas-vindas ao pessoal lá do Mineral Net. Mineral Net. Exatamente. Bem-vindo a um mercado muito complicado, muito complexo. Louvável a iniciativa do Mato Grosso, muito legal ter algo daqui. Mas aí essa correção se faz necessária porque a gente está aí no mercado desde 2018, então a gente já tem premiações nacionais, a gente já recebeu também premiações internacionais. Hoje a gente está indo para mais de 120 operações certificadas, né? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre como funciona esse processo, mas já é uma solução muito madura, né? Já aprovada, já validada. A gente tem clientes aqui do Mato Grosso, a Fênix da TVM é nosso cliente. Eu queria aproveitar para agradecer o pessoal do Somos do Minério, que sempre foi um apoiador. Sempre apoiou muito. Eu queria agradecer bastante aí, sempre foram grandes apoiadores da nossa iniciativa. Sem dúvida. E, bom, eu tenho que agradecer ao Mato Grosso também, que foi quem abriu as portas pro ouro. A gente não começou no ouro, a gente começou no calcário. Sim. A gente fez a primeira certificação de uma mina de calcário do Brasil, a gente fez a primeira certificação de uma mina de casterita, e aí a gente foi caminhando, sempre fugindo do ouro. Eu falava, não, ouro a gente não vai... Exatamente. É um vespeiro. É só problema. Porque de fato de todos os minérios aqui do Brasil. O diamante é um caso à parte, mas enfim, acho que não vale nem a pena a gente entrar nesse caso. Mas o ouro definitivamente é o mais conflituoso, né? Porque você tem os conflict metals, que eles chamam, que é o estanho, o ouro, o tântalo. No Brasil, com certeza, o ouro é o que tem mais visibilidade negativa, né? Exatamente. Um parêntese interessante para fazer, até que o Edu falou sobre a questão das premiações. Agora, recentemente, a gente teve em Washington, ele esteve lá representando em Washington. E a gente costuma dizer assim, que tudo que vem de fora é muito valorizado, né? Então, a gente tem hoje aí empresas, etc., sendo de fora, sendo colocadas no Brasil como soluções e possíveis soluções, mas poucas pessoas olham aqui para dentro para os processos que já acontecem. E aí a gente teve a oportunidade agora do governo americano, de fato, num processo que a gente passou, e a gente ficou em terceiro de 30 mil startups selecionadas mundialmente. Eram seletivas, né? Aconteciam seletivas nacionais, cada país. Sim. A gente ficou em primeiro lugar aqui, foi da parte sudeste, e a gente foi competir lá com startups do mundo todo, então a gente ficou muito bem. Sensacional. E é legal ver que a solução. Lá fora, às vezes, eles valorizam mais o brasileiro do que o próprio brasileiro. E eu achei legal que vocês falaram isso no episódio do Mineral Net. Não, em relação ao Mineral Net, só para a gente concluir aqui, eu quero fazer uma meia-culpa. Os meninos não se intitularam como nós falamos isso, porque nós não tínhamos conhecimento de... Não tínhamos referência. Claro. Agora Exatamente. temos. Mas eles são os primeiros de Mato Grosso. E o que é interessante frisar também, que a rastreabilidade a gente entende como parte de um processo.
hoje a gente fala muito de rastreabilidade, a gente fala muito de acompanhar esse processo dali para frente, para ter uma... Só que pouco se fala do processo de certificação, que é o ponto do meio para trás. Então, assim, quando a gente fala que a gente é a primeira, que a gente desenvolveu um protocolo que inclusive patenteado, que a gente faz esse processo todo de certificação, a gente é pé na mina mesmo. Então, ontem o Eduardo estava numa mineradora fazendo a certificação, faz a certificação dentro de mais de 140 parâmetros designados para a área. A gente identifica desde o momento da chegada, com um sistema desenvolvido próprio, com câmera no capacete, que a gente acompanha esse sistema todo que executa. O Eduardo vai explicar um pouco melhor todo esse processo, porque ele está à frente disso. Mas a gente faz o processo anteriormente. A gente certifica que essa operação ela está apta dentro de altos padrões internacionais e nacionais, num âmbito voltado para ESG. Então, eu acho que a rastreabilidade é um ponto dali para frente. Acho que a gente tem que primeiro mapear, certificar de fato essas operações, entender o que está legal, o que não está legal, o que está apto, o que não está apto dentro dos padrões, para depois a gente pensar em fazer um processo de tokenização e rastreabilidade. Só entrando nisso aí, que eu acho que é importante mencionar, nós vamos na contramão dessa história de eu consigo certificar usando machine learning, inteligência artificial. Hoje, infelizmente, não tem nada que substitua um técnico pisando em um garimpo. Pisando no barro. Não existe. Exatamente. Satélite é legal, inteligência artificial é legal, tudo isso é muito legal, mas nada substitui. Por quê? Muitos processos que a gente visitou estavam legais, ou seja, tem a licença ambiental, está com a GU ou PLG em dia. Na esfera documental tudo está lindo, mas quando a gente visitou, a gente chegou, a gente viu irregularidades, ou seja, está legal, mas está irregular. E no fim do dia, a rastreabilidade ela é para isso. É para a gente evitar que ouro com trabalho infantil, minerado em área indígena, trabalho escravo, infelizmente é duro falar isso em 2023, mas a gente já encontrou trabalho escravo análogo à escravidão. Então, isso o papel não conta. Então, a gente ainda precisa... A preocupação ambiental também, né? Sem dúvida. Gravíssimo. Então, assim, o papel não fala se o cara está usando mercúrio da forma correta, se ele está usando a retorta, né? Se às vezes ele não está fazendo... Central de amalgamação. Perfeito. Exato. E o satélite também não vai mostrar isso. Exatamente. O máximo que o satélite vai mostrar é uma tecnologia que a gente está implantando agora, inclusive. Que é em cima da... Onde ele está minerando dentro da poligonal. Onde ele está minerando dentro da poligonal, a gente entende se ele está minerando fora ou não. A gente consegue fazer um parâmetro de inteligência artificial para 20 anos atrás, que a gente entende todo esse processo, de onde ele começou até a data que ele começou e se ele está minerando fora da poligonal. Então, a gente consegue ter essa informação, manda um sinal para a gente, um alerta. A gente também tem a questão de você pegar a documentação desse cara, verificar se ele tem multas, né, na esfera ambiental. Então, a gente usa aí todo um compilado de informações para gerar um score, que é uma nota. Exato. Ou seja, esse garimpo, essa mineração de pequeno porte, médio porte, e é importante falar porque a gente já esteve em todos os portes, seja grandes mineradoras, médias, subterrânea, garimpo de draga, garimpo de baixão, a gente já fez tudo. E fazia sentido a gente fazer tudo, porque como a nossa checklist ela é dinâmica, ela se molda. Por exemplo, eu não vou aplicar uma checklist de baixão numa draga. Não faz sentido. Não faz sentido, exatamente. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido eu aplicar a mesma checklist do Mato Grosso do Pará. São realidades diferentes. Então, a gente já coleta essa quantidade de informações, de parâmetros, e gera uma nota de 1 a 100. Então, eu posso falar se essa operação de garimpo é uma nota 89, às vezes é uma operação de garimpo redonda, é rústico, é tudo de madeira, mas o pessoal está fazendo com carinho, está fazendo com capricho, não está poluindo, está cuidando das pessoas. E do mesmo modo, às vezes o vizinho, que também é um garimpeiro, é uma operação 42, ou seja, está reprovado. Abaixo de 60 a gente considera reprovado. Então eu consigo aplicar uma nota justa tanto para uma grande mineradora quanto para um garimpo. E a lei não é assim. A lei ela aplica aquela história, palco da Francisco. É a mesma regra para o grande e para o pequeno. Aí você tem a PLG, que é um formato diferente, mas aí também tem todas as deturpações que você tem grandes mineradoras que estão rodando na PLG. E você tem essa draga que o Rafael mencionou que eu estava ontem, é uma draguinha que é uma GU. Ou seja, ela é considerada pela lei uma mineradora. Sim. Então, uma draga é uma mineradora, mas uma grande operação, às vezes, é uma PLG. Então, a gente ainda tem muito a avançar na lei. O papel, né, a burocracia no Brasil, as esferas legais ainda estão tentando se entender e se encaixar. Sim, Rafa, pode continuar, Rafa. Ele você falou tem. que ele começou na mineração, mas foi em outras lavras, né, que não eram um garimpo. Quando que você resolveu, falou, não, garimpo é a minha área, sem engenheiro de minas? Guarantã. Guarantã. Foi naquele evento que a gente se conheceu.
Olha Sério? só. Ano passado? Sim. A gente sempre focou em mineradora, porque mineradora é mais fácil, é mais barato, vamos ser honestos aqui. Sim. É mais fácil você fazer mineradora. Mineradora, você vai ter um setor onde você sabe E exatamente a cabeça o da que esperar. direção é diferente do pequeno, né? O garimpo hoje eu posso falar assim, com tranquilidade que é difícil você exigir EPI, cara. O pessoal não usa EPI. E aqui eu vou limpar a barra dos donos. O pessoal às vezes dá EPI e o garimpeiro não usa. Não usa, exatamente. Então assim, isso é um problema grave que a gente vai ter que ter muita conversa aí com o governo. Uma doutrina mesmo, né? De fato, uma doutrina do setor de mercado. Porque não tem como resolver. Se você cobrar, se você considerar todo garimpo que não usa EPI ilegal, tá todo mundo ilegal. Muita gente, né? Não vou falar todo mundo, porque a gente já encontrou muito garimpo que estava usando EPI. 90%, né? Mas respondendo a sua pergunta, foi aquele evento que acordou a gente. Cara, vamos ver o garimpo? Eu acho que o momento de olhar... Porque a gente já estava muito preparado. Eu lembro que o Edu voltou para São Paulo e aí ele falou, cara... O nome do evento. Agora não... Eu também não me recordo. Vamos fazer É o evento de Guarantã de ouro que a gente sempre fala, né? Vamos fazer um esforço. Eu vou lembrar. Ele voltou falando, fazer um esforço, vou montar e a gente precisa atuar nesse mercado porque tem um caminho muito positivo, muito legal, até pensando em visão para o mercado, né? A gente tinha o processo, a gente tinha montado, por que não levar isso para um mercado tão a gente fez a primeira certificação, né, de garimpo em outubro. Então é muito recente. E é muito engraçado que o momento foi muito adequado, né? Porque Exato. foi meses antes de estourar toda essa situação. Você vê que interessante, parece que a gente estava... E o evento também não tinha nada a ver com aquelas polêmicas, não, né? O legal do ele evento... aconteceu muito focado na ouvir os garimpeiros. Eu achei genial que ele... Não, é legal a gente Um falar... evento que buscou entender como é que o garimpo funciona e dali para frente conseguir trazer soluções para os problemas. E que Essa foi a acontece ideia. numa cidade pequena, no extremo norte de Mato Grosso, e que reúne as maiores autoridades mais entendidas de mineração do Brasil. Foi muito E a gente tem que falar promovido pela FECOMIN. Da FECOMIN, do Gilson Camboim, que foi quem idealizou esse evento, carregou o evento nas costas. Legal. Eu acompanhei Inclusive, todo o processo. foi a primeira vez que eu ouvi falar de compliance em cooperativa. Eles fizeram uma palestra muito boa sobre isso. Exatamente. Então, foi um evento que foi um marco para a pequena mineração no Mato Grosso. Com certeza. Ano que vem, Gilson quer fazer uma nova edição desse evento. E vai ser maior, porque eu acho... E a gente espera que ele faça aqui em Cuiabá, até por Convide a gente, fato de ser um grande centro. Com Sim, certeza. sem dúvida. Vamos levar o podcast para dentro do evento. Pronto. Seria legal. Agora, essa certificação, agora eu vou perguntar, Rafa. A certificação ainda tem muita dúvida por trás dela. Por exemplo, eu quero certificar um ouro que saiu de uma PLG lá de Peixoto de Azevedo. A gente usa muito Peixoto como exemplo. Mas quem garante que esse ouro foi minerado naquele local? Pronto. Esse é o X da questão, né? Esse é o X da questão. O que acontece? Se a gente puder quebrar a rastreabilidade, você tem os documentos que saem da PLG, da GU, seja o que for, as informações que saem. Essas informações elas têm que caminhar para algum lugar e a gente gosta de fazer a analogia da estrada. Você imagina que a certificação ela é um carro, ou seja, é um dos carros que está entrando nessa estrada, né? A estrada, ela tem que ser algum protocolo, tem que ser algum... Por exemplo, o banco tem o SWIFT, que é o protocolo onde todo mundo transfere, né, valores entre países. Quando se fala em blockchain, rastreabilidade, todo esse papo que ficou na moda, né? Não tem como falar, ficou na moda. O blockchain ele é muito útil, por quê? Porque ele é blindado. Todos esses carros, ou seja, essas informações que estão entrando nessa estrada, uma vez que eles estejam lá dentro, eles não podem ser fraudados. O que é muito importante, uma vez que você quer saber de onde esse ouro saiu. O problema é, quem garante que esse carro que está chegando nessa estrada é legal? E aí é onde entra a certificação. Primeiro, para poder falar, porque não adianta eu pegar uma barra de ouro de um cara que eu não sei como que ele opera, tirar uma foto e mandar para subir num aplicativo, na rede, subir no blockchain, né, por exemplo. Eu não sei se esse cara é legal, se essa operação tem a legalidade, tudo isso que a gente discutiu aqui, né, por que é importante em loco. Então a gente dá um passo atrás. Eu preciso saber se essa mineradora tem capacidade de entregar esse ouro que ele está falando que ele entrega de forma legal. A segunda preocupação é como que eu garanto que esse ouro saiu dessa mineradora. Exatamente. Então você entende que eu estou falando de um problema antes. Tá muita gente focada nessa história de como que eu garanto que esse ouro saiu da mineradora A. O problema não é esse. O problema é a mineradora A pode minerar esse ouro, ela pode estar entregando. Exato. Então assim, existe um grande problema que a gente ainda precisa resolver para depois falar do restante. Então eu acho louvável todas as iniciativas. No evento do Correio Brasiliense, né, muito legal, a Casa da Moeda divulgou aquele sistema, né, que, enfim, a gente está esperando ansiosamente pelo sistema, porque finalmente a gente vai ter uma forma institucional de colocar os nossos pacotes, de colocar esse carro lá dentro.
Lá fora se chama muito de passaporte, né? Que falam que isso é como um passaporte. Você carimba na mineradora, você carimba no transporte, no PCO. E por último, a Casa da Moeda vem e chancela. Seria muito legal, realmente. A gente está aguardando ansiosamente pelo sistema da Casa da Moeda. Então, hoje existem diversas formas de você falar que o ouro saiu dali ou não, mas antes disso a gente quer falar se essa mineradora pode produzir ou não. Uma vez que a gente faz essa certificação, a gente manda para dentro do blockchain as informações dessa mineradora. Então, toda vez que essa mineradora emitir uma remessa de ouro, a gente consegue consultar as condições que essa remessa de ouro foram produzidas. E sim, hoje a gente faz trabalhos para garantir que esse ouro saiu dali. Só que, infelizmente, ninguém no mundo ainda consegue resolver esse problema. Tem a história da marcação química, que ainda não é viável. Tem a história de você ter o DNA do ouro, que, vamos ser muito sinceros, não é viável. Você analisar o ouro... Está sendo desenvolvido pela Polícia Federal. O ouro-alvo, né? Ouro-alvo. Mas, assim, eu tenho minha parcela de crítica à Operação Ouro-alvo, que, cara, se você começar a visitar garimpo no Brasil, você vai ver como é difícil chegar. Tem garimpo que a gente gasta 5 dias de voadeiro para chegar. A gente foi em alguns onde a ANM nunca pisou. Então, assim, como que você vai pegar todo esse ouro do Brasil e mapear? Isso vai levar muito tempo. Então, eu acho louvável eles terem começado agora. Eu acho que tem que acontecer. A gente tem que ter esse banco de dados do DNA do ouro. Sim. Mas que se fala muito em XRF, né? Que é a forma que você usa para analisar o ouro. Você teria que analisar o ouro lá em loco. Não adianta analisar no PCO, na DTVM. Porque senão você está chancelando informações fraudulentas. Potencialmente fraudulentas. Porque aí sim, como que você garante que esse ouro que o cara está alegando que saiu da mineradora A não saiu da B? Exatamente. Então você tem que ir lá em loco e analisar, ou coletar lá ou analisar lá. Isso é muito complicado, é uma logística absurda. Sim. Então, assim, hoje eu posso falar com certa propriedade que não existe uma solução para garantir que o ouro saiu daquela mina. A gente pode reduzir esse problema. Nota fiscal eletrônica magnífica, um avanço magnífico, eu acho que está correto. A presunção da boa-fé ter sido eliminada também ajuda muito. Eu acho que você certificar se a mineradora está apta. Outra coisa que a gente faz na certificação, eu valido se esse minerador consegue produzir 15 quilos. Porque a gente já foi em PLG que o pessoal estava falando que produzia 60 quilos e não tinha maquinário para 10. Exato. Daí a gente consegue cruzar essa informação. De onde está vindo esses outros 50? Tem o tamanho da operação também para dizer se ela consegue... Então, o técnico está olhando a produção. Então, o técnico está olhando e está falando, bom, aqui não tem capacidade para produção. Balanço de massa, avaliação de equipamento que ele tem ali. Pô, essa bomba é para quantos mil litros? Então, você faz você cruza uns dados ali, você sabe que ele não consegue produzir 60, que o teto desse cara é 10. Obviamente tem variação, draga, a variação é brutal, baixão tem uma variação menor, mas você consegue dizer se ele produz entre 10 e 15, 60 já está muito longe. Então você entende que se eu reduzir a capacidade desse cara que ele alegou para a ANM que ele consegue produzir 60, que ele alegou para a DTVM que ele consegue produzir 60, se eu reduzir para 15, eu já diminui muito a capacidade dele de potencialmente lavar ouro, né, que a gente chama. É pegar o ouro do vizinho ali e colocar e eu vou te ser sincero, isso provavelmente a gente vai demorar para conseguir resolver. Eu ia falar isso. Então, a verdade é que você não consegue certificar e rastrear desde a origem. Você consegue minimizar com essas ações. Sim. Eu acho muito importante ser transparente. A gente podia estar aqui vendendo um unicórnio que, poxa, não resolve, e eu estou explicando por que não resolve. Mas é um primeiro passo, né? Exatamente. Todo problema ele tem que começar, né? Eu acho que se a gente... Já teve muito pior, gente. Há 2 anos atrás, ninguém falava no que a gente fala hoje. Mudou a nota fiscal, mudou a presunção. Então, eu vejo que tudo caminha para um mercado mais regulado. Exatamente. A gente tem que cuidar para não dificultar demais a vida de quem minera. Isso aí eu acho que é um parênteses. Exatamente. Mas, assim, quando se fala em certificação e rastreabilidade, a gente está falando basicamente em autorregulação do setor. Correto. Não é verdade? Correto. Porque o poder público ele não tem estrutura para fazer esse trabalho que vocês estão fazendo. A ANM sucateada, teve em greve e a gente sabe que a ANM não tem capacidade hoje para fazer essas operações. Sim. Demanda aí uma intervenção grande do governo federal, né? A gente direto está em Brasília acompanhando esses movimentos e a gente enxerga que nem se a ANM se reestruturar, ela vai conseguir fazer essas visitas de forma assertiva. Então, qual que é a nossa proposta? Autorregulação. O minerador convida, me certifica, né? Para que eu possa apresentar quais são as minhas condições para o mercado. E aí você pergunta, mas qual que é a legitimidade de você fazer uma visita técnica dessa versus uma visita, por exemplo, custeada pela ANM? Inopinada, né? Bom, a gente oferece uma camada muito grande de segurança. Todos os nossos técnicos são treinados, são geólogos ou engenheiros de minas. Eles usam um tablet onde o nosso sistema, o nosso app roda de forma dinâmica, ou seja, as perguntas são feitas, ele tem que tirar uma foto do que ele está respondendo e ele tem um capacete com uma câmera que ela é ligada no momento que ele entra na poligonal.
Ou seja, se tem alguma coisa que ele não informou ali, a gente consegue auditar pela câmera. Ou seja, você tem várias camadas de segurança para garantir que toda essa informação que está sendo adquirida ali na visita, ela é genuína. E quando isso aqui foi para o blockchain, acabou. Aí ninguém mexe, né? E é importante também que o minerador que busca fazer isso, ele vai ter um ganho logo à frente. Por exemplo, o ouro que é todo rastreado, quando ele chega para ser vendido tanto para uma indústria joalheira como para um investidor, o cara vai ter a certeza que saiu, da onde saiu aquele ouro. Né? Ele vai pagar até um pouco mais. Hoje a gente tem clientes que já né? recebem prêmio, eles recebem um percentual a mais do que a média de mercado, por esse ouro verde, esse ouro certificado. Né? Mas isso do mercado internacional, né? No mercado nacional, já está pagando. As próprias joalherias já buscam o ouro certificado. Você acredita que tem gente que já chega nas lojas? A gente tem um acesso bem interessante com as joalherias, a gente conversa muito até para entender muito sobre o mercado. E é até um ponto interessante que esses dias a gente ouviu, foi que já tem gente que chega para comprar e pergunta, eu quero saber de onde vem esse ouro. Então, assim, o mercado, é isso que eu estou querendo falar, o consumidor final, o mercado, o mundo, está começando a olhar para isso, está começando a exigir isso. Então, a gente sabia que a certificação poderia ser uma autorregulação do setor no momento em que o comprador ou a sociedade exigisse a certificação ou um processo de legalidade, um mínimo de processo de legalidade nesse processo. Teve aquele escândalo, né, da Quimet, que a Apple, a Microsoft, a Amazon, o Alphabet, que é do Google, estavam comprando ouro ilegal da Amazônia. Então, você vê, um celular desse aqui talvez tenha ouro que saiu de área indígena. Se você não conseguir provar de onde saiu esse minério, ou pelo menos ter a clara noção de como ele foi minerado, fica complicado você garantir que aí essas grandes empresas investem milhões em ESG. Aí chega na hora, tá lá. Tá com ouro ilegal dentro dos aparelhos. É importante colocar também aquela informação. Chegou a informação para mim. Eu usei a inteligência artificial e consegui buscar a informação no ChatGPT. Terceiro seminário da mineração do Norte de Mato Grosso. Legal. Foi um evento realizado em julho de 2022, ano passado. Sim. Pela FEComim. Tá que é uma de nossas aí. parceiras no podcast. Tá feita. Parabéns aí, FEComim. Foi um muito evento legal mesmo. Divisor de águas para todo mundo. Outra informação também que é interessante frisar é que a gente, em momento nenhum, tem intenção de ser um agente fiscalizador, tá? Então, assim, os nossos técnicos, eles vão lá totalmente preparados para fazer uma certificação de fato da produção dele, entender o que está fazendo. Existem problemas, existem algumas coisas que podem ser melhorados, a gente vai propor, tá? E aí a gente volta para fazer a certificação de novo depois de feito. Existem coisas que não tem como você passar, então... E é importante colocar também que essa certificação feita por vocês é a convite do minerador. Exato. Tem um custo para o minerador para fazer isso. Sim. E ainda tem um custo, ele está pagando por isso. Ele está pagando por isso, né? Exatamente. É a autorregulação da forma mais clara e objetiva possível. E para que a autorregulação seja eficaz, a fiscalização tem que ficar por conta do poder público. Estados e o governo federal para confirmar tem que a informação, exatamente. O que a gente sugere é que, por exemplo, o minerador tenha como acelerar esse processo, porque também você não pode deixar o cara ficar à mercê o dia que a ANM se estruturar, que tiver verba, ir lá e fazer uma visita para ele. Se ele quer trabalhar, ele quer mostrar para a ANM ou para o poder público, para quem quer que seja, para o comprador internacional, mercado, né? Que ele tá legal, que ele funciona como manda o figurino, paga, vai resolver. A gente briga aí por um reconhecimento do governo para que essas iniciativas, né, privadas, elas sejam reconhecidas. Sim. Isso é algo que ainda está em andamento, como tudo, né, nesse mercado, mas a gente acredita que um dia a gente vai conseguir ver isso. Mas hoje caminha a passos largos para que a autorregulação funcione. Só para a gente colocar um parâmetro para as pessoas entenderem o que é autorregulação, foi o que aconteceu com a agricultura. Exato. Né? A agricultura era um setor que sofria muito, que apanhava muito e tal. E ela começou a desenvolver esse trabalho de autorregulação e hoje é o que é. O Brasil é a potência que é graças à agricultura. A mineração tem um potencial econômico imenso. Exatamente. E está caminhando, está engatinhando ainda nesse processo, mas é uma coisa que não tem volta, né? É uma coisa que o mercado consumidor, o nosso ouro é quase todo para exportação, Sim. Ele exige isso. Exatamente. E o agro é um grande exemplo,
Porque a gente já sofreu, né? Quem lembra lá das reformas agrárias, da questão dos grileiros. O agro já foi visto como vilão que hoje a mineração é vista. Desmatamento da Amazônia, né? E vale ponderar que, inclusive, o agronegócio matou muito mais que a mineração, que hoje é vista como o grande vilão da Amazônia, que é uma grande inverdade, né? O garimpeiro, às vezes, ele precisa de uma caixa para poder tirar o minério. O agro você não faz com uma fazenda com uma caixa, né? Então, assim, o agronegócio demanda extensões colossais para plantio, para criar. Então, a mineração ela produz muito mais valor por metro quadrado do que o agronegócio. Então, a gente merecia, sim, né, essa atenção especial que hoje a gente está vendo, sim. Tem a comissão parlamentar nova agora, da mineração sustentável, que eu acho que vale a pena ponderar. Dá um parabéns para o deputado Zé Silva, que preside essa comissão. Já foi convidado para vir aqui, deve vir aqui nos próximos podcasts aí. É uma satisfação falar sobre o avanço político também de representar a mineração lá na Câmara Federal. E é isso, a gente sempre fala isso, que eu acho que é uma coisa que tem que ser colocada, que os mineradores precisam acordar para isso, tanto o pequeno, né, o garimpeiro, o médio e o grande, é da falta de representação política. Exatamente. Né? Essa a gente precisa, política, né? Nós precisamos. Que o agro se tornasse sem dúvida, a força, a união de forças, né? A política, não só a união de forças do mercado dos mineradores, mas também política. Eu acho que a representatividade está lá. A luta está lá também. E a gente, antes de começar o podcast, Rafael, estávamos falando a respeito da publicidade, do marketing da mineração, que ainda é muito tímido. Da falta de marketing, muito. É falta, na verdade, né? Muito tímido. E você que é dessa área, como você vê, o que precisa ser feito aí para dar um up e mostrar realmente que a mineração é essencial? Eu acho que a mineração precisa começar a parar de se defender, antes de mais nada. Porque são muitos anos se defendendo. Então a gente tem praticamente todo mundo atacando a mineração. Eu até citei aqui mais cedo um pouco, ator mundial falando da mineração Amazônia, Brasil, grandes emissoras falando da mineração e criticando, falando de garimpo. Você não vê nada falando positivo da mineração hoje. E o que acontece? Acaba que todo o setor, eu acho que fica muito tímido de colocar a cara na rua, né? De falar, eu estou fazendo isso, eu estou aqui, eu faço certo, não tem nada de errado, mineração é tudo. Todo mundo depende de mineração, a gente estava falando isso, de minério e etc. E acaba que é aquela história, se você tem todo prego que se destaca é martelado. Então, como é muito, muito evidente essa questão das agressões à mineração, e todo mundo batendo muito, eu acho que as empresas, a mineração por si só, ela prefere ficar mais tímida, trabalhar mais quieto um pouco, para não sofrer tanto. E a gente tem bons exemplos de mineração feita dentro da legalidade no Brasil. Sem dúvida. E o Mato Grosso hoje, você tem acompanhado mais de perto aí, tem se destacado, né? Com a questão da pequena mineração, da grande mineração. Isso precisa ser mostrado, né? Então... Mas eu acho que o marketing da mineração ela tem que começar do princípio básico. Sim. Né? Ele tem que tirar das pessoas essa impressão de que as pessoas têm de mineração é só garimpo, é só ouro. Exatamente. Né? Mineração é minério de ferro, água é mineração. Tudo. Calcário pro agro. Exatamente. O agro não funcionaria sem a mineração, porque até o trator, tudo que dá lá. Depende da gente, exatamente. Então, assim, desmistificar isso para as pessoas. Não é uma coisa fútil, é só ouro para enfeitar. Não, o ouro é componente eletrônico, tá aqui, ó. O calcário que vai usar lá na terra. Exatamente. É muito fácil criticar, né? É muito fácil. É igual eu tô falando, é muito fácil pro Leonardo DiCaprio, que tá lá na casa dele, que é feita 100% de mineração. Usando o celular dele que tem ouro. Usando o celular dele, que tem 100% de mineração também, que tem ouro, que tem tudo, falar que tem que acabar com a mineração. Que usa o carro elétrico. Exatamente. Esse é um caso à parte, né? O lítio é outro cara que a gente poderia ficar um podcast aqui só falando dele. Exatamente. Fala-se tanto aí que os carros elétricos vão salvar o mundo, mas a exploração do lítio é brutal. Hoje os salares, né, onde se explora o lítio, são regiões secas, onde o pessoal fura para poder tirar essa água subterrânea rica em sais de lítio. Esse material seca, né, essa água vai para a atmosfera, essa água não retorna, porque são regiões desérticas, característica do deserto é não chover. Então o lítio ele causa alguns danos ambientais assim, sem precedentes. O Brasil está se destacando muito porque a gente tem lítio de pegmatito, rocha dura. Mineração muito parecida com a do ferro, ou qualquer outra mineração tradicional que você tem que moer rocha, você não tem que furar nada no subterrâneo. Então o Brasil realmente tem um lítio mais verde do que o normal. Mas a gente tem que sempre cuidar, porque com essa transição energética que está ocorrendo agora,
a gente vai ter que minerar mais cobre, a gente vai ter que minerar mais níquel. Cobalto hoje, a grande parte do cobalto sai do Congo. Não preciso falar que a situação no Congo é horrível. Então, assim, existe uma grande deturpação no marketing e na forma que a mineração ela é divulgada, porque o nosso modo de vida depende da mineração. Exatamente. Então, a gente vai ter que minerar muito. Eu ouvi uma frase uma vez legal, para a gente chegar numa fase verde, a gente vai passar para uma fase muito marrom. Muita lama vai ter que ser movimentada para a gente chegar nessa fase verde. Exatamente, sem falar no pós, né? Que depois que você usa a bateria de lítio, ela tem que ter um destino correto, ecologicamente correto. E como é que vai fazer com tanta bateria, né? Eu vi uma reportagem recente falando que a plataforma energética do Brasil é muito mais verde do que qualquer outro país. Porque a gente usa álcool, por exemplo, para movimentar os carros. Sem dúvida. Hidrelétricas, entendeu? Poucos países têm tantas se fala tanto que o Brasil hoje destrói a Amazônia, faz isso, faz aquilo, mas nenhum país faz o que o Brasil faz. É importante deixar claro isso. Sem dúvida. Quem bate muito na gente está queimando óleo ou usando carvão. E queimando carvão até hoje. Exatamente. Então, o Brasil é um país que tinha que se orgulhar mais. Obviamente, tem muita coisa para melhorar. Mas a gente tem que diminuir um pouquinho essa síndrome do vira-lata. A gente tem algum pedigree. Temos. Não, e a gente tem muita potencialidade, isso que é importante falar. Então, o Brasil precisa ser olhado com mais carinho internamente. Eu acho que a gente precisa começar a levar um pouco mais, aquilo que você até comentou da união do agro. Eu acho que isso precisa acontecer na mineração. E isso precisa acontecer de forma assim, mais dinâmica, levar para o mercado o que a gente tem de melhor. Tirar um pouco desse estigma lá de fora que o Brasil tem um... Mas o marketing não poderia ser esse? Para a gente chegar nessa questão da sustentabilidade, nós precisamos da mineração. Então, vamos investir na mineração, vamos fazer com que ela seja fiscalizada, com que ela seja regulamentada, né? Para ela poder dar a sustentabilidade que o mundo precisa. Mas isso é uma série de fatores. O fato de que nós temos uma estrutura precária de fiscalização vai incidir em uma instabilidade até internacional sobre a reputação do Brasil. O Brasil, em alguns índices, ele fica atrás de Equador, Honduras, países complicados, né? Peru dá show quando você coloca a América Latina. O Peru está muito na nossa frente na questão de confiabilidade. Então, se você tem um ambiente onde é difícil fiscalizar, é difícil entrar dinheiro. E se é difícil entrar dinheiro, aí sim a mineração vai ser feita de modo precário. Muitas áreas que a gente tem que poderiam ser desenvolvidas. A gente estava até falando sobre o Mato Grosso, que é um titã adormecido dentro da mineração. Exatamente. Né? O Mato Grosso é extremamente relevante dentro do ouro, nem tanto quanto o resto. Né? Potencial muito grande. Né? Então, a gente entende até que para capital estrangeiro seja atraído para o Brasil, a gente vai precisar melhorar a forma que a gente fiscaliza, monitora, regulamenta essas operações minerais. Mas, aparentemente, as ações divulgadas por este governo, que entrou tem 7 meses, para essa questão da mineração, são mais ativas, né, do que os governos anteriores. Quer dizer, os outros governos fecharam os olhos. Não diria ativa, tá? Ela é mais direcionada na fiscalização. Tá? O governo anterior, houveram mudanças históricas dentro da mineração, dentro da ANM. Não tem como falar que não foi ativo, foi. Esse governo ele já vem mais com o olhar de vamos diminuir a ilegalidade. Só que diminuir a legalidade deve ser feito de uma forma muito coerente. Porque eu vou te ser sincero, em algumas regiões no Pará, onde a gente estava fazendo certificação, o pessoal parou de receber a gente. Ele falou, cara, eu não estou mais interessado em me legalizar. Porque o governo está batendo na gente, batendo, então eu vou seguir legal. É duro falar isso, é uma grande polêmica até falar isso. Tem que tomar muito cuidado. Mas se você não for com cuidado, você não ajudar esse cara a se formalizar, não ajudar esse garimpeiro a produzir esse material. E material que eu digo não é só ouro, tá? Casterita, cobre, manganês, tudo isso é garimpado de modo ilegal também. Então, se você não ajuda, você não cria um ecossistema onde o pequeno minerador, o garimpeiro, ele consiga se formalizar, você está jogando diretamente esse cara na informalidade. Exatamente. Não adianta só fazer essa pressão policial, né? Ir lá fazer a apreensão, a prisão, destruir tudo. Queima. Porque o garimpeiro que está na Amazônia, ele foi incentivado por governos passados a ir para lá. Exato. Agora ele precisa evoluir. E quem que dá esse suporte para a evolução?
teria que ser o próprio governo, como se faz na agricultura, na pequena agricultura familiar, que vai lá e ensina o cara como que vai produzir com mais qualidade. É a mesma coisa na mineração. Você falou uma verdade que pouca gente conhece. E se você não faz essa fiscalização, você abre... É porque a gente está com o pé no barro velho do Acre. Os garimpos de casterita lá em Rondônia foram fomentados pela Itaipu. O pessoal ali desmatou, desapropriou alguns fazendeiros e falaram, agora vocês vão aqui para Rondônia, tem uns linhões lá, é um barato. As fazendas, você está seguindo o leão. O pai do Rafa trabalhou muito lá, ele conhece bem. Exato. Então os linhões são tipo loteamentos de fazenda. E foi cortando essas estradas que os caras acharam a casterita, né? O estanho. Então você vê, foi fomentado às vezes até para uma ação aqui, né? no sudeste do país, lá na Amazônia. Então toda a ação tem uma reação. Nenhum garimpo, nenhuma região tá acontecendo por acaso. Às vezes é a única fonte de renda que aquela região tem. Isso é muito famílias, importante. Trabalhadores que estão ali. Cara, e assim, isso é muito legal, esse espaço pra gente poder falar isso. Às vezes as pessoas não sabem disso. Mas o garimpeiro não é bandido. Né? Exatamente. Tem. Mas a minoria. Não é a média. Não é a média. Não dá pra fazer essa... Cara, o garimpeiro é pai de mas família. em toda atividade tem bandido. Não pode generalizar. Vamos ser Você está sinceros. pegando uma atividade de base, com o pé no chão, pé na lama, que todo mundo é bandido. Vamos ser sinceros, tem muito dinheiro do narcotráfico que roda dentro do garimpo. Mas isso aqui é uma minoria. Você não regulariza, é uma minoria. Se você não regulariza, se você não dá oportunidade para essas pessoas trabalharem, você está empurrando para ilegalidade. E muita gente acolhe. E muita gente que está trabalhando dentro de garimpo ilegal, o garimpeiro ali mão na massa, esse é um pai de família. O dono do garimpo às vezes é um criminoso. Exatamente. Mas o pai de família está dependendo daquilo ali, porque aquilo ali é o passar fome. Então assim, às vezes eu acho uma irresponsabilidade a forma que estão batendo no garimpeiro, né? Infelizmente é feito de uma forma até irresponsável mesmo, né? Exatamente. Você comentou até uma coisa muito interessante de a fiscalização tá muito dura, né? Eles estão indo, eles estão queimando, eles estão quebrando, eles estão... E às vezes nem estão perguntando. E muitas das vezes tem situações, eu conversei recentemente com pequenos mineradores do Pará, situação que o cara estava com uma irregularidade apenas. Sim. Fácil de ser resolvida, né? Um documento que venceu, que ele não foi lá, não renovou a licença. E a polícia foi lá, queimou as máquinas, destruiu tudo. E ali tem o garimpeiro que depende, a cidadezinha que é próxima lá também vive disso, vive da mineração. Então tem toda uma cadeia produtiva. A gente tem aí uma iniciativa de começar a documentar essas famílias, esses casos. E aí fica até o convite pro Disney e a Rafa, que são muito bons no audiovisual. Exatamente. A gente tenta mostrar a realidade dessas convite pessoas. Aceito. Para mostrar que são pessoas, que são famílias, que... E outra coisa, mostrar o contraponto, né? Mostrar que, cara, igual volta a dizer, é muito fácil quem está na frente de um computador ficar escrevendo e ficar batendo e ficar falando. A grande mídia não vai lá não conhece a realidade. Vai lá, conhece a realidade, vê o que está acontecendo, entendeu? Então... Só na década de 70, só para a gente fazer uma analogia aqui, o governo federal tinha medo da invasão da Amazônia, fizeram aquela campanha integrar para não entregar. Exatamente. Aí tinha carros de som no sul do país, no Paraná, porque tinha uma escassez de terra absurda no Rio Grande do Sul, convidando as pessoas para virem para Mato Grosso. As pessoas vieram para Mato Grosso, ocuparam a região norte do estado, estava desocupada, e a orientação é desmata tudo por conta da malária. Aí, anos depois, isso passou a ser crime, começou... Você teve... A gente vê como é deturpado. E nessa mesma época, na década de 80, muitas pessoas vieram para Mato Grosso para Peixoto. Peixoto chegou até quantos mil habitantes? 100 mil habitantes. 100 mil habitantes. A cidade daquele tamanho. Aquela cidade, quer dizer, e hoje tudo aquilo já é criminalizado. Toda aquela atividade, gente, tem que dar oportunidade das pessoas se legalizarem, né? É importante que quem quiser se aprofundar um pouco mais nessa história, tem um documentário que a gente produziu recentemente. Olha que legal disso. A pedido do governo do Mato Grosso, através da Metamate, e junto com a Cor de Mato, que conta essa história da pequena mineração no estado de Mato Grosso. Esse documentário chama Garimpo Sustentável, ele está disponível no YouTube. Muito já tem, foi lançado agora no início do ano, e já tem mais de 20 mil visualizações. Excelente. Isso a gente não vê as grandes mídias olhando para isso, né? Exatamente. Porque não é interessante, não gera pauta. Mas você acha... o que vem da desgraça. É que você está defendendo. Você está mostrando a realidade. Bater é mais fácil. Entendeu? Não, mas as pessoas querem ver coisa ruim. Elas querem ver que os índios estão morrendo pela contaminação de mercúrio, que a Amazônia está sendo degradada, elas querem... Ninguém quer ver o lado bom da coisa. Exatamente. Mas é possível reverter essa imagem? Você acredita nisso? Eu acredito sim. Eu acredito porque é aquilo que a gente... Aí eu volto um pouco mais atrás. Eu volto para mostrar um pouco, para falar um pouco da necessidade, entendeu? Eu acho que as pessoas precisam entender que muito mais do problema é a solução. Então, a mineração hoje,
É o que o Edu falou, tá dentro da nossa vida, da nossa sociedade. Então ela soluciona muito mais problema do que traz problema. Vou usar o exemplo do Vale de Jequitinhonha, que é uma das regiões mais pobres do Brasil, né? E agora até o Zema está chamando de Vale do Lítio. E ele faz um parênteses, está tendo um probleminha com a população, porque o Vale de Jequitinhonha é centenário, e aí, enfim, você mudar o nome do Vale de Jequitinhonha para o Vale do Lítio é uma jogada de marketing não tão boa, minha opinião. Mas o Vale de Jequitinhonha tem se beneficiado muito pela corrida do lítio, porque agora você tem várias mineradoras na região, vários empregos sendo gerados. Cara, eu fui em Araçuaí em 2015 e eu tenho ido agora quase que semanalmente lá. A cidade é outra. Você vê assim... Você vê progresso. Tem cidades que cresceram por isso. A gente vê pela quantidade de lojas de material de construção na cidade. Tem muita. Então, assim, é uma região pobre que está florescendo, está criando emprego, gerando riquezas. Isso é mineração, gente. É uma região onde não dá para plantar direito, né? Não vou falar que dá para plantar nada que dá para plantar. Mas, enfim, é uma região pobre, né? Seca. E agora está se beneficiando do ouro branco, que eles estão chamando que é o lítio. Mas aí fica aqui a observação. Se nada for feito, se o governo não começar a olhar com mais calma, com mais atenção para isso aqui, lá vai virar um polo de garimpo. A gente tem visitado lá e a gente já começou a ver alguns garimpos de lítio. Isso é inédito, né? Ouvir falar em garimpo de lítio no Brasil. Formação nova aí. Então, assim, se o governo não olhar para aquela região, vai explodir o garimpo de lítio ali. Vai ser uma coisa feia. E a gente tem um exemplo também parecido aqui no Mato Grosso, que é a região de Aripuanã. A Nexa foi lá, se instalou e hoje mudou a história da cidade. Exatamente. Aripuanã é outra cidade. E uma Carajás. Carajás. E o interessante é que no caso de Aripuanã, já tinha garimpeiros trabalhando regularmente na área da Nexa. E eles fizeram um acordo através da ANM também, que ajudou a Metamate. E hoje os garimpeiros estão trabalhando legalizados através de uma cooperativa. Então são bons exemplos assim que a gente precisa mostrar na mineração. Ótimo exemplo, porque existem regiões no Pará onde isso ocorre, com áreas da Vale, com áreas, enfim, de outras grandes mineradoras, que ainda não foi pacificado, né? Você tem ali garimpeiros operando em conflito com a grande mineradora. Então, novamente, aí o Mato Grosso dando um bom exemplo, né? Exatamente. Muito legal. A gente precisa agora entrar na história de vida desses caras aqui. O podcast está acabando, Rafaela. Rafaela, é o seguinte, se deixar, fala, Rafaela, o podcast tem 30 minutos. Mulher, mas ela gente, quer esticar. Me conta um pouquinho da sua história, do primeiro lugar que você visitou aí, como é que foi recepcionado para essa questão da rastreabilidade. Que estado que foi? Bom, facilita para mim que eu sou engenheiro de Minas, então eu tenho já uma vivência legal, já estou há mais de 12 anos na mineração, então eu já falo a língua do minerador, já entendo um pouco a cabeça dele. O garimpeiro faz parte também da minha história, porque eu sou formado no Tocantins. Sim. Minha primeira visita foi um garimpo de ouro de caixa. Shaft, que chama. Shaft. É isso. Eu tenho esse vídeo até hoje, subindo e descendo lá, enfim. Então o garimpo sempre esteve presente na minha vida, apesar de eu não ter atuado nele por muitos anos, né? Voltou agora ano passado. Mas eu tenho aí vivido próximo dele por um bom tempo. Então facilita. É diferente, por exemplo, de alguém que não tem essa vivência, que vai chegar e vai estranhar, porque o garimpeiro ele fareja. Mas você já passou por algumas situações assim que... Já. A Search Mine, as cores são cinza e verde. Então, o nosso uniforme ele é um cinza escuro, com colete. Às vezes a gente chega nas regiões e o pessoal acha que é polícia. E aí, então, assim, esconde máquina. Às vezes tem ali uma abordagem mais dura. E teve até um caso interessante que eu fui fazer uma certificação numa draga. E a gente já chegou tarde, o sol já estava... Então vamos correr, a gente fez ali rapidinho, porque a nossa certificação também passa por drone. Eu preciso levantar um drone para ver uma ortofoto disso aqui. Tudo isso vai para o relatório. Então a gente terminou, eu fui para a fazenda, que ficava ali a uns 800 metros da balsa, a gente foi dormir. E no outro dia, 5 da manhã, a hora que o sol começou, eu levantei o drone, cheguei perto da draga e o pessoal já começou a se esconder assim, rapaz. E o drone passando e os caras escondendo atrás de geladeira, escondendo atrás de rede. Lá vem a Polícia Federal. E posso te falar, foi um dos melhores dragas que eu já visitei. Os caras estavam 100% legalizados. Os caras não usam mercúrio. Mas eu ia falar exatamente isso. É incrível. Hoje quase ninguém usa mercúrio na atividade ali no local onde está minerando. Tem um local específico que é a central de amalgamação. E até porque o mercúrio é muito caro, gente. Ninguém vai jogar no rio. Ninguém tá jogando no rio mesmo. Não vai jogar no rio mais. Mas a questão, a lição que eu tiro de tudo isso é a seguinte. A atividade é tão criminalizada que até quem está na legalidade tem medo. Você falou. A fiscalização é tão pesada, existe tanta mistificação, tanta criminalização. O cara tá legal, ele tá com medo, escondendo do drone. É aquela história de ver um correndo e todo mundo começar a correr. Não fiz nada, mas eu vou correr. Na verdade, o que eu vejo é assim, a fiscalização é em cima do que o Disney falou. É basicamente
eu bato e depois pergunto por quê. É simples, entendeu? Então não se pergunta, não tem um diálogo, não tem um apoio, não tem de fato para ajudar. A gente sempre brincou desde o início da Minor e depois do CertMine que a gente não queria ser mais um problema pro minerador. A gente queria levar a solução para esse cara, entende? Eu, como produtor de vídeo, eu tenho uma visão uma visão diferente dessas operações, sabe por quê? Sim. A gente vê a Polícia Federal vai lá e monta todo um cenário para que o cara, na hora que exploda a máquina, venha os policiais andando. Parece cena de filme, né? Cinematográfico. Gente, Exato. Sem bater no trabalho da Polícia Federal, que é super importante. Leva emissora. Só que a gente, do setor mineral, a gente tem que falar. Tá tendo uma turbulência. Exatamente. A gente quer colocar isso. Que lá tem pessoas, são famílias, e tem que se olhar. Tem que se olhar de uma forma diferente, né? E a gente viu um pouquinho mais de empatia, né? Exatamente. Nós vivemos aqui a questão da madeira. Sim. O setor, ele foi tão perseguido e houve tantas operações sequenciais que ele praticamente acabou, extinguiu no estado. A madeira que contribuía muito para a economia quase que acabou aqui dentro do Mato Grosso. E eu posso te falar, esse é um problema, porque quem está ilegal, eu garanto que ainda está trabalhando. Exato. É o cara que estava trabalhando legal que saiu. Isso está acontecendo na mineração. Isso está acontecendo na mineração. Tem muito garimpeiro que está abandonando a atividade legal, indo para outros setores, mas o ilegal vai continuar. Vai continuar. Ele não vai parar. O ilegal, ele tem interesse em continuar, ele não está nem aí, ele vai continuar. É menos concorrente para ele. Exatamente. Rafa, você pisou na lama já, não? Fui uma vez. Uma vez, Conta como é que foi essa história. Essa história é muito boa. Se foi uma vez, tem uma história legal pra contar. Vou falar pra você, a caracterização, a roupa de vocês diz muito sobre o perfil de cada um. Mas eu falo, alguém tem que ficar... Foi assim, não? Não foi. Não, a gente colocou o uniforme. Alguém tem que ficar por trás cuidando das coisas enquanto ele tá rodando. Mas então... O Rafa é o Faria Limer, é o cara que fica lá em São Paulo. Mas é importante conhecer lá. Eu fui. E eu tenho... E assim, eu tenho muita... Agora eu falei pro Eduardo que agora a gente conseguiu, de fato, organizar muito do processo. E, assim, agora eu quero acompanhar um pouco mais, entender um pouco mais também o dia a dia lá e etc. Mas eu fui uma vez. Na primeira certificação. A primeira certificação nossa. Foi em que estado? Foi no Tocantins. A gente fez já nossa casa, né? É mais fácil correr pra casa. E fui e todo mundo usando óculos, eu não coloquei o óculos. Isso é bobeira, né? Bobeira, não precisa disso. E era uma mina de calcário. Então tem um pó muito grande. E o pó do calcário, ele tem uma leve acidez. Voltei pra casa 2 semanas com o olho inchado, que eu não sabia o que era. Depois descobriu. Fica aí, gente, a importância do EPI. Do EPI, exatamente. Tem uma briga muito grande de fazer garimpeiro usar EPI, né? Mas Ô Disney, mas eu vou te ser sincero. Eu rodo muito, eu rodo muito. E às vezes eu tô numa cidade, cara, e o pessoal, cara, deixa eu te mostrar ali o meu projeto. Cara, às vezes eu tô indo pra fazer um podcast, você não tá me vendo com capacete, eu não tô com capacete ali. Eu vou deixar de ir lá porque eu tô sem EPI? Então, o mundo real, ele é muito diferente do mundo idealizado pelas leis, pelas NBRs. É duro eu falar isso, mas a realidade é que a gente tem que entender também o estilo de vida desse garimpeiro, como eles vivem. A forma de produção. O cara já faz isso há 30 anos, daquele jeito. Você obrigar o cara a colocar uma luva... Eu acho que existem ações de conscientização, isso deve ser feito. Exato. Isso a gente tem que fazer, e aí, assim, é algo que eu faço também, eu tento conscientizar na medida que eu posso, né? Mas é uma longa luta, isso aí vai longe. Eduardo, eu tenho uma curiosidade, aqui a gente está finalizando já o podcast. Sim. Você faz muitas viagens internacionais. É fácil passar nos aeroportos com a sua aparência? Sabia que a primeira vez que eu vi Eduardo lá em Guarani do Norte... É importante você colocar isso, antes de finalizar a pergunta. Eu falei pro Disney... Vamos entrevistar aquele cara é excelente. Aquele indiano. Mudaram até minha etnia. Porque não, eu pensei cabelo liso e os árabes... Eu morro de rir nas viagens, porque eu já pulo, ele tá indo na minha frente aqui, eu falo, não, deixa eu ir na frente, que eu quero ficar rindo. Eu já filmei, etc, porque todas as vezes. Bate lá, acende a luz, aí vem a mulher passando a bomba, vem passando... Quando eu fui tirar o visto americano, eles fazem algumas perguntas, né? E você tem que preencher ali tudo. Bom, engenheiro de Minas é especialista em explosivos. A gente
eu fazia treinamento de tiro, meu Instagram tava cheio de foto com arma. Aí o cara olhou essa carinha, pô, ascendência Irã e tal. Deu problema. Barbudo, deu problema. Não, eu tirei, eu fui sem barba pra ver se facilitava. Mas graças a Deus deu certo. E por incrível que pareça, os Estados Unidos é um dos países que menos me dá problema. É verdade. Eu já fui parado nos Emirados Árabes, já me levaram pra uma salinha onde eu achei que eu ia estar tranquilo. A aparência que ele tem, Emirados Árabes passa direto, não precisa nem de passaporte. E aí essa história do indiano tem a brincadeira do Indiana Jones, que eu sempre tô nos buracos e tal, os caras, o Indiana Jones. Olha só, descobrimos o apelido dele agora. Indiana E Jones. a origem dele. Péssima hora pra contar isso, né? Indiana Jones, cara, muito legal. Só o nosso podcast consegue descobrir isso, viu, Rafa? Porque a gente passa pela coisa mais séria, mas no final é esse bate-papo para descobrir realmente a essência pessoas por trás de tudo, né? A essência dos nossos entrevistados é que faz o nosso podcast ser diferente. E eu quero agradecer a sua presença, Rafa, Obrigado, o Eduardo. E deixar o espaço aberto para que vocês participem mais vezes do nosso podcast. Por favor, vai ser um Ajude a prazer. divulgar nos grupos de vocês para que a gente possa chegar a um público maior e ganhar um pouco mais de audiência. Não estão precisando de tanta divulgação, não. Vocês estão bem divulgados. Os grupos sempre rola link aqui do podcast Mineral, né? Mas é agradecimento mesmo pela oportunidade. Eu acho que é um momento muito legal que a gente está vivendo, tá? Então, igual, respondendo de novo a pergunta, eu não vejo o momento da mineração agora. Eu acho que é um momento ímpar que a gente está passando de mudança, de conscientização. E vocês estão fazendo muito desse papel. Então, ajudando, levando informação. Eu acho que o principal disso tudo é levar informação para a sociedade, para o mercado como um todo, que aí vai levar essa parte da união, da junção, de entender que a gente precisa lutar pelos nossos objetivos. Sim. Então, agradecer a oportunidade. Falou bonito. Falou maqueteiro, né? É aquele negócio que eu vou falar bonito para sair no corte do podcast. Já tá pensando na pílula. Da pílulazinha, exatamente. Não é só agradecer mesmo a oportunidade. Parabéns, pessoal. Vocês fazem um trabalho incrível. Acho que é dar voz para quem não tem voz. Infelizmente, quem é da mineração não tem muito espaço para falar, para contar as histórias e conscientizar um pouco mais a sociedade. Então, acho que o trabalho que vocês estão fazendo aqui é importantíssimo. Parabéns aí para a Rafa e para o Disney. Muito obrigado a vocês mais uma vez. Além de levar as boas práticas, humanizar, né, Disney? Mostrar que do outro lado existem trabalhadores, né? São trabalhadores de origem muito humilde, garimpeiros, mas que contribuem para a economia, para tudo nesse país. Muito. Precisam ser respeitados. Sim. O garimpeiro está lá trabalhando, tem alguém trabalhando para dar uma condição melhor de vida para ele, que é o caso de quem está aqui com nós hoje, né? Os meninos pensando em rastreabilidade, de continuar o garimpo de forma legal, tá vendo? E de apoiar os mineradores. Eu acho que é um crescimento junto, né? A gente depende deles e a gente quer de todas as formas levar o máximo de apoio também. Porque o minerador no Brasil tem muito pouco apoio. O minerador e o garimpeiro. Vale a pena porque o garimpeiro é um minerador. A gente tem uma etimologia diferente aqui no Brasil, né? Lá fora eles chamam de artisanal miner, ou seja, minerador artesanal. Mas o garimpeiro é um minerador. Ele também é um minerador. Mas o garimpeiro não quer ser chamado de minerador. Não, porque senão a alíquota do imposto sobe. Sobe. Mas ele quer ser, ele gosta de ser chamado de garimpeiro. É uma questão cultural. Ele quer ser reconhecido. Ele é garimpeiro, faz parte da história dele. Exatamente. E a gente tem que respeitar. Existem muitos movimentos tentando mudar o nome do garimpeiro. O garimpeiro é garimpeiro e o garimpeiro não é criminoso. Não, isso é importante falar. Mais uma pílula para o nosso podcast. Gente, eu quero agradecer aqui aos nossos patrocinadores, a Federação das Cooperativas de Mineração do Estado de Mato Grosso, a FECOMIN, a Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável, o Instituto Somos do Minério, o E79 Bank, que é uma plataforma de gestão integrada para o setor da mineração, para conhecer um pouco mais sobre essa solução e melhorar a gestão da sua cooperativa ou mineradora. Entre em contato com o departamento comercial pelo WhatsApp 65 98122 3475 ou pelo e-mail atendimento@e79.com.br. Chegamos ao final do nosso podcast, agradecendo a você pela sua audiência, agradecendo o Eduardo, também o Rafael, por participar com a gente aqui. Rafa, mais um podcast para a gente ganhar bastante Posso fazer seguidores, agora visualizações. Um pouco do nosso merchan também? Pode, com certeza. Entrar no nosso Instagram, @CertMine, também no nosso site, certmine.com. Qualquer dúvida que tiver, tem um contato, tem tudo pra gente lá. A gente vai estar pronto para atender, né, Edu? Com certeza. Edu?
Bom, vou deixar o meu então, meu Instagram é @EduardoGama. Quem quiser acompanhar as nossas visitas do Certmine, enfim, as outras iniciativas, pode seguir lá. E nas nossas redes sociais a gente também tem contato direto com o pessoal do comercial, ou se quiser tirar dúvida, contratar uma certificação, pode entrar em contato com a gente. Exatamente. Maravilha. E se você quiser também acompanhar nossas redes sociais, vai lá, Minera MT, que é o nome das nossas redes sociais, você vai nos encontrar lá, pode compartilhar, curtir, fazer o que mais? Comentar. Salvar, né? Salvar. Também sugerir se inscrever, sugerir entrevistados. Legal. A gente está aberto aí para todo mundo que queira contribuir. Isso. E o Minera MT, aqui no podcast Mineral, a gente fala de mineração por quê? Porque mineração é essencial. Isso aí. Legal.